Eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer cadastro de artigo dentro do site, tá? Então, nessa opção do menu blog, tu tens listar e cadastrar. O listar, ele traz todos os artigos que você já tem cadastrado no seu site. Já a opção cadastrar, você inicia o cadastro de um novo artigo. Logo aqui no topo da página, tu tem a opção liberado e destaque. Então, liberado é para liberar o seu artigo já no site. Destaque é para liberar ele em locais em destaque. Então, alguns sites têm a parte de destaque na página inicial ou outras páginas, tu pode colocar aqui, né? Lembrando que para o site, para o artigo aparecer no site, ele sempre tem que estar liberado. Caso contrário, ele não vai aparecer, né? Os campos de artigo e descrição. O artigo é o nome do teu artigo, né? O título do teu artigo. Ele aparece logo no topo. Descrição é uma breve descrição sobre o que você vai falar no teu artigo, tá? Eles aparecem aqui nessa parte, né? Se tu tem uma página de blog, por exemplo, aqui tu tens o título e aqui tu tem a breve descrição. Perfeito. Título do site e meta descriptions. Esses dois campos são os campos que aparecem no Google quando o teu artigo é posicionado no Google. Então, o título é esse aqui, o nome do artigo, né? Que é este campo aqui, título do site. E o meta description, que é esse campo aqui de baixo, é esse aqui, o meta description. Perfeito? Então, data da publicação, que você vai fazer a publicação do artigo no seu site, nível. Alguns sites têm níveis como esportes, economia, política. Tu pode escolher qual que é o nível dele aqui. Caso você não tenha nenhum desses, não vai ter não vai ter nada para você selecionar aqui. A tua empresa, ela pode ter mais de uma filial, né? Então, se é o seu caso, tu pode selecionar aqui qual filial você deseja que apareça esse artigo. Se tu só tens uma filial, não vai aparecer nenhuma opção aqui. Palavra-chave de Red Tail e Long Tail. Então, a gente parte da ideia que você já tem um conhecimento sobre SEO e redação de artigos, ao fazer um artigo para o seu site. Então, palavra-chave Red Tail é a palavra-chave principal que você vai trabalhar e vai querer o posicionamento desse artigo no Google. Já a long tail é a palavra-chave maior, né? Uma palavra-chave composta, a qual tu também busca um posicionamento no Google, né? Normalmente a palavra-chave long tail, ela tem dentro dela a palavra-chave red tail. Esses dois campos aqui são só para você armazenar para fins teus de conhecimento, tá? Então, supondo que você criou um artigo, há 30 dias atrás, talvez você não lembra qual que é a red tail e a long tail que você usou, mas acessando o artigo você vai ter ela escrita aqui. Tua empresa também pode ter mais de um site, então se for o seu caso, tu pode escolher qual que é o site que você deseja selecionar aqui. Caso ela só tenha um, vai aparecer uma opção aqui apenas. Tags. Imagina que o teu site ele tem uma página de notícias, uma de blog, uma de cases de sucesso. Então, você seleciona aqui em qual local você deseja que apareça o seu artigo. Por exemplo, o blog. Perfeito. Agora chegamos na parte do texto do artigo. Os textos do artigo ele aparecem aqui neste campo, né? Texto do artigo. Então aqui você pode vir e criar o, o artigo que você deseja, né? Colocar o título dele, subtítulo. Você pode fazer a edição desse texto, alterar a cor, colocar ele negrito, enfim,
como se fosse o Word do seu computador, né? E aqui tu tens o campo de inserir imagem, campo de alinhamento, enfim, como é no Word mesmo. Assim como o código fonte dessa parte sua do artigo. Então, né, se você conhece um pouco sobre formatação de artigo, tu pode ver que aqui tens o parágrafo, a quebra de linha, a edição da cor que eu fiz ali anteriormente. Tá? Então, tudo isso tu tens aqui. Agora, se você deseja criar esse artigo por IA, pela IA que é incorporada aqui no gerenciador, você pode começar ela preenchendo esses 3 campos aqui, clicando em gerar. Né? Então aqui você vai gerar o teu artigo por IA, você pode editar esse artigo posteriormente também, né? Claro, é importante você cuidar que toda vez que tu clica aqui em gerar, ele vai substituir o artigo que está aqui, o teu texto aqui, pelo texto que ela criou aqui, né? Então é importante tomar esse cuidado. Caso você gere incorretamente aqui, só não salva o artigo, tá? Toma essa atenção. Perfeito. Criando o artigo aqui como IA. Então aqui tu vai colocar o tema do artigo, o subtítulo principal que você vai usar na criação desse artigo por IA, por exemplo. Tema do artigo. Qual que é o tom que você deseja criar? Ele persuasivo, por exemplo? Qual que é a palavra-chave principal? Né? Vem aqui e coloca a sua palavra-chave principal. Clicou em gerar aqui, você vai ver que ele já vai gerar em alguns segundos, em menos de 1 minuto ele vai gerar aqui para ti e vai imprimir aqui o seu artigo. Aqui temos 2 campos, o campo da imagem de capa e imagem interna. Imagem de capa é essa imagem que aparece aqui na página principal. Imagem interna é a imagem que aparece no topo do seu artigo, a primeira imagem dele. Então, depois de preencher esses dados, pode clicar em salvar. Tá? Você vai ser direcionado para a página de listar artigo. Vai ver que o artigo que tu criou vai estar lá. Uma dica interessante. Tu não precisa terminar o cadastro de todo o artigo para salvar. Tá? Fez uma parte, salva. Isso evita de tu ter problemas. Por exemplo, você perdeu o acesso do gerenciador aqui porque ficou muito tempo criando os textos e o teu acesso foi perdido por questões de segurança. Né? Daí tu vai salvar e não vai conseguir. Ou, por exemplo, teve uma queda na internet. Enfim, diversas coisas podem acontecer. Né? Então, preenche uma parte, salva, depois entra e edita o artigo.